passar só um gloss, né? Pra não ficar tão péssima. A gente é chifrada, mas pelo menos a gente é chifrada no close. Hello, babies! Se você não me conhece, eu sou Pietra Deverick e tá começando mais um vídeo do nosso canal, Marginal. Marginais, sim, todo mundo sabe. Sua mãe foi te buscar ontem na delegacia por furto e você vem falar pra mim que você não é marginal? Ah, por favor, né? E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Lidem. Vocês vão ter que aprender a lidar com o barulho. E aí, estavam com saudade de mim? Sim, eu postei 2 semanas frequentes de vídeo. Eu acho que eu fiquei 1 ou 2 semanas sem postar. Porque uma semana meu celular quebrou e no outro eu tentei gravar esse vídeo, só que ficou uma merda, tá? Enfim, e aí hoje eu vim aqui gravar pra vocês e contar pra vocês uma história que, se não for assim, não é a minha vida. Então no vídeo de hoje, como você viu no título, eu vou contar pra vocês a história do meu relacionamento anterior, que durou mais ou menos aí 1 semana. Na verdade foi um relacionamento de 1 mês. Se você tá aqui nesse vídeo e viu o título, provavelmente não sei como vai estar esse título desse vídeo. Vai rolar um chifre, alguém foi corneado aí, então fica até o final pra descobrir essa história. A minha vida ela é assim. Tem uma merda, acontece uma merda em cima da merda. Então bora pra essa história do cacete. I can really feel like a person again. Stranger. Se você não for inscrito no canal, você já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo quando eu lançar aqui. Porque agora eu voltei pro YouTube, então me segue nas redes sociais, que é @PietraDeverick em todas. Instagram, Twitter e TikTok, principalmente TikTok, que a gatinha tá tiktokando aí. Uma vibes assim. E agora, graças a Deus, dei a mãe pro céu, porque vocês pediram tanto pra eu monetizar esse canal e finalmente eu consegui monetizar esse canal. Então se não for muito impossível, assista os anúncios, não pula os anúncios, clica no anúncio, faz uma vibe assim pra ajudar a gatinha aqui, é o quê? A botar o silicone, a fazer o reality. E é isto. Pietra, você namorou 1 mês? Sim, por quê? Vai me julgar? E aquela parte da Bíblia que fala não julgará o próximo? Eu e ele se conhecemos no Badoo, porque todo mundo que eu conheço da minha vida, do meu relacionamento, todos são no Badoo. E aí a gente começou a trocar ideia. Primeiro foi uma coisa assim, a gente não se gosta, a gente não se gostava, dei várias patadas nele, mas ele continuou ali persistindo, seguindo, correndo atrás. Eu tava conversando como se fosse qualquer contatinho. Mas aí com o tempo a gente foi se ligando, vendo que tinha muitas coisas em comum. É o que eu achava, né, meus amores? Vendo que tinha muita coisa em comum entre a gente, aí era papos iguais. Teve dia que a gente ficou tipo 24 horas conversando no WhatsApp. E a gente acabou gostando um do outro, assim, uma vibe, pelo menos o que parecia que a gente tava gostando um do outro. Esse vídeo eu vou ganhar a plaquinha de emocionada do rolê. Ó, eu já tô vendo até aqui, ó. Na edição, narizinho de palhaça, uma vibe assim, escrita emocionada na minha testa. Porque sim, meus amores, eu, pelo menos, né, me apaixonei por celular ali em 1 semana de conversa, a gente não tinha se conhecido ainda. A gente acabou falando eu te amo por mensagem. A gente evitava falar eu te amo porque a gente sabia que isso não era certo de fazer, né? Falar eu te amo por celular. Mas a gente acabou falando eu te amo ali na primeira semana. Até que a gente decidiu se encontrar depois de um tempo conversando ali por WhatsApp. E eu tinha uma festa muito importante pra ir, muito importante mesmo. E mesmo assim eu abri mão desse rolê porque ele não queria vir pra cá. Ele nunca queria vir pra cá, pra Osasco. E a gente tem que dar um nome fictício pra ele, né? Então vamos falar, deixa eu pensar. Quem é meu crush? João. Não, João. Não, Joãozinho, vai ser Joãozinho. A louca libriana. Joãozinho nunca queria vir pra cá pra Osasco. Joãozinho mora lá no cu do mundo, lá em Cajamar. E se ele estiver assistindo esse vídeo, oi, tudo bom? Sim, vou te expor aqui nesse vídeo. Você vai ter uma surpresinha no final desse vídeo, bobinho. Eu decidi ir lá pro cu do mundo, gente. Imagina eu. Não conheci o moleque, eu não sabia se ele era de verdade. E eu fui sozinha, ponto de morrer. Se bem que a gente tem uma navalha, um estilete, uma vibe assim. Eu gastei mais ou menos 50 reais de Uber na ida. 50 reais. Pra uma pessoa pobre que não trabalha, 50 reais, gente, é um rim. Porque eu era trouxa, né? Eu achava que eu tinha encontrado o amor verdadeiro. Mal eu sabia. Desde quando eu cheguei, ele já tinha ficado assustado, uma vibe assim, não queria falar comigo direito. Ele me soltou bem lindamente. A minha mãe não sabe que você tá aqui. Eu fiquei... O quê? Como assim? Detalhe, pelo WhatsApp, quando a gente tava conversando lá naquelas primeiras semanas, ele já tinha comentado pra mim que a mãe dele era testemunha de Jeová. Já tinha falado que era tenso o bagulho, a mãe dele era meio louca, psicopata. E eu até tinha comentado com ele, eu falei, mano, fudeu então, quando ela descobriu que eu sou desempregada, alcoólatra e trans. Até que ele falou pra mim assim, não, é só você não contar pra ela que você é alcoólatra e desempregado, o resto foda-se. Né, o fato de eu ser trans não ligar foi um dos motivos de eu me fazer até ir gostando dele mais. Voltando pra tragédia, porque a gente não quer coisa boa. Se você tá aqui nesse vídeo, você não quer ver romance, você quer ver destruição. Então pra quem tava torcendo pro final do meu relacionamento, sorria, você está sendo filmado. A gente ficou um pouco lá no quarto e tal, até a gente começar a se beijar. Aí a mãe dele, de repente, me chamou pra ir lá pra baixo.
Aí vocês estão achando que eu conheci a sogra dos sonhos. Nossa, agora você desceu e aí a sua sogra foi linda, superou suas expectativas. Não foi bem assim. Ela não me deu um oi, ela não me deu um bom dia. A primeira coisa que ela fez quando ela olhou pra minha cara, falou: mas você é homem ou mulher? Quem me conhece sabe, aquelas, né? Quem me conhece sabe que a única coisa que consegue me desmontar, me deixar puta, me deixar triste mesmo, é transfobia. Então qualquer fala transfóbica que você tiver, qualquer posicionamento transfóbico que você tiver, mas vai me desestabilizar dependendo do jeito. E naquele momento foi só uma decepção enorme, sabe? Ela foi falando muita merda, meio que por ignorância, sabe? Enfim, falou que a minha voz era mais grossa que a dele. Nossa, mas sua voz é tão mais grossa que a dele. Mas você é tão grandona perto dele. Me chamou de gorda, me chamou de voz de homem, me chamou de homem, me chamou de puta. Falou da minha roupa, falou do meu cabelo, falou da minha unha. Desmontou na frente dela. E eu fiquei só sem reação, assim, meio que desliguei a chavinha da cabeça e fiquei só ouvindo no automático. E o sol do nada parou. Oi, lindão. Nossa, eu fiquei cega agora. Ui, o clarão. Então aquela situação já tava tão estranha, tão tóxica, que eu nem comentei que eu era trans. Ela perguntou se eu era mulher, eu falei que sim. E nesse momento onde ela tava falando um monte de merda pra mim, ele ficou calado, ele não falou nada, sendo que era a mãe dele. Aí a gente subiu pro quarto, eu perguntei: você não vai falar nada? Ele falou: você quer que eu fale o quê? Ali eu já percebi que ele era um cuzão banana. Eu amei ele uma vez na minha vida, mas ele é um cuzão. Aí eu comecei a chorar só aquele momento. Eu só queria ir embora dali. E aí depois disso a gente saiu. E foi aí nesse rolê que ele me pediu um namoro. É o canil, de repente virou o canil. E foi ele que ele me pediu um namoro, eu aceitei o pedido de namoro dele, tava tudo lindo, tava tudo pleno. Ele apresentou os amigos dele e tal, a gente deu uma volta pela cidade. E aí quando a gente voltou pra casa, foi o primeiro banho que a gente tomou junto. Aquela vibe, né, aquele... que vocês já sabem, né? Isso, a mãe dele foi lá enquanto a gente tava... bateu na porta do quarto e falou: oi, ela já vai descer? Ele falou: não, quem vai dormir lá embaixo sou eu. Então ela falou: tá, não demora. Eu falei: tá bom, a gente tava terminando de assistir um filme. Enquanto eu tava tentando foder com o filho dela. Eram 3 horas da manhã. Ele subiu pro meu quarto. A gente não fez nada, gente. Ele só subiu pra dormir mesmo. A gente dormiu abraçadinho e tal. No dia seguinte, quando a gente acordou, a gente desceu as escadas e a puta começou a fazer um escândalo. Me chamou de puta na minha cara. Falou assim: você tá achando que aqui é um bordel? Porque lá foi a primeira vez, depois dessa briga aí com a mãe dele, que me chamando de puta na minha cara, que ele falou alguma coisa pra mãe dele. Falou: olha o que você tá falando, não sei o que lá, cala a boca e tal. E aí depois disso, meio que eu falei: eu vou embora. Ele ficou meio que sem saber o que fazer. Até que ele veio pra minha casa fugido, assim, a gente fugiu. Ele era totalmente dependente da mãe dele, inclusive das opiniões da mãe dele. Mas mesmo assim, a gente fugiu da casa dele, pegou um Uber e vazou. E quando ela mandava mensagem pra ele, ele fazia o sonso e ele ficou aqui uma semana na minha casa. Ele ficou uma semana aqui na minha casa sem ela saber que ele tava aqui. Os primeiros dias foi incrível, aí ele foi dormindo aqui e tal. A gente teve uma vida de relacionamento. Casalzinho mesmo, a vibe. É tanto que eu gravei um vídeo, postei no TikTok. Foi ali desse vídeo no TikTok que as pessoas me perguntaram depois, porque eu terminei meu relacionamento. É por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque depois que eu postei o vídeo no TikTok, todo mundo do TikTok queria saber por que eu terminei essa porra desse relacionamento. Então eu já vim contar aqui no YouTube pra vocês. Nesse convívio aqui em casa, foi que a gente começou a descobrir uns impasses entre nós dois e começou a piorar as coisas. A gente teve algumas brigas, inclusive foi nessas brigas que ele falou da minha roupa. Falou que se incomodava com o meu tipo de roupa curta. Então a gente começou a brigar do nada aqui. E aí aqui em casa era um misto de briga com romance. E aí começou a ter muito problema nessa semana que ele ficou aqui no final da semana, né? Os primeiros dias foi ótimo, aí foi começando a ficar ruim. Ele foi embora, voltou pra casa dele, né? Depois de uma semana que ele tinha ficado aqui, ele não queria ir embora, mas ele foi. E aí assim que ele foi embora, começou a ficar tudo muito tenso, sabe? Por celular. A gente mal conversava, a gente só brigava. A semana inteira por celular a gente só brigou. Eu pedi pra ele vir pra cá, pra casa, pra gente resolver esse assunto, porque eu não ia pra casa dele depois do que aconteceu entre mim e a mãe dele. Toda hora arrumava uma desculpa, falava que era o dinheiro, falava que ele tinha compromisso. Toda vez era uma desculpa pra não vir pra cá, pra minha casa. Soltou a frase linda no meio de uma dessas brigas por celular, que ele disse o seguinte, que a gente sempre tentava resolver. Falava: mano, fala o que você tá sentindo, eu falo o que eu tô sentindo, a gente tenta resolver essa situação. Basicamente, nas palavras dele foi: queria ter o tempo dele pra jogar videogame, viver a vida dele, jogar lá o PC dele, porque ele vivia 24 horas no computador, não ter a cobrança de me mandar mensagem, não ter eu implorando por atenção, mas quando ele sentir a necessidade de ter uma namorada, ele queria ter uma namorada. Ou seja, ele não me dava mais carinho, ele não me dava mais amor, não me dava mais nada, e foi aí que aconteceu o fatídico dia. Pedi pra ele vir pra cá, pra gente resolver esse babado, e a gente já tava basicamente terminado já, porque a gente mal conversava, tava dando certo. Ele não quis vir pra cá, e eu chamei um amigo meu que mora aqui na rua e trepei com ele. Ele não sabe disso, ninguém sabe disso, eu acho, só as minhas primas. E se ele estiver assistindo esse vídeo, ele tá descobrindo agora que ele foi corno. Porque quem não valoriza, não tem. Obrigada. No dia seguinte, eu já falei pra ele que eu queria terminar, porque não tava mais rolando, já não tava mais dando certo. E aí eu terminei com ele por lista. E nesse dia, ele falou pra mim
que ele já não me via com os mesmos olhos desde sempre, que desde as primeiras brigas ele já não me via mais com os mesmos olhos. Ele tava cansado de fingir, porque ele literalmente falou pra mim que ele tava cansado de fingir ser fofo. Porque ele era um dos motivos de eu começar a namorar com ele é porque ele era fofo, porque bonito ele não era, desculpa. Ou seja, resumindo, tudo que eu tinha criado na minha mente sobre ele era mentira. Me chamou de puto igual a mãe dele, falou que tava incomodado com as minhas roupas, mostrando a polpa da bunda, que ele se incomodava em sair na rua comigo. Sendo que eu tinha comentado, a gente já tinha conversado sobre isso, que não tem nada a ver eu andar com roupa curta ou não. Porque eu tô com ele, sabe? Olhar não arranca pedaço, deixa olhar quem quiser olhar, caralho. Eu não tô dando pra ninguém. Eu tava com ele, entende? Isso não tem nada a ver. Esse lance de filme de roupa, eu nunca vou mudar por ninguém. E nem mudem vocês, pelo amor de Deus. Não mudem o estilo de vocês, nem o jeito de andar por causa de uma pessoa, de uma outra pessoa. Você é você e pronto, entende? E o fato de eu ter rolado a traição e afins foi uma sequência de coisas que já tinham acontecido. E no começo eu nunca tinha pensado em entrar em ele. Porém, ele mostrando pra mim ao longo do tempo, falando que fingia que tava cansado de ser fofo, chamando de puta, falando que queria ter o tempo dele sem eu implorar a atenção dele. E quando ele tiver necessidade de ter uma namorada, ele vinha até mim. Essa sequência de coisas foi me fazendo perceber que, tipo, onde eu tava me metendo e que aquilo não era um relacionamento de verdade. Tudo que tinha acontecido eu tinha criado dentro da minha cabeça. E aí eu falei, quer saber? Foda-se então. Então eu vou fazer o que eu tiver vontade de fazer. E tanto que na hora que eu terminei, ele também já não queria mais esse relacionamento. Então a gente meio que já terminou de boa. Basicamente, o motivo da gente ter terminado mesmo é que ele queria um tipo de relacionamento diferente do meu. Eu queria um tipo de relacionamento, ele queria outro tipo de relacionamento. E ele também, no fundo, não queria um relacionamento. Ele não queria uma namorada, ele queria uma mãe. Então basicamente, esse tempo que a gente ficou junto, eu era a mãe dele. Eu cuidei dele como mãe e não como namorada, basicamente. Esse foi mais ou menos o nosso relacionamento de um mês aí, que durou mais ou menos um mês. Resumo da história, gente, não façam isso, não sejam emocionadas. Tenham pelo menos ali um mês conhecendo a pessoa. Hoje em dia agora, se eu conhecer um bofe e ver que tem potencial pra namorar, eu vou ficar com ele assim, fixinho, um mês no mínimo, um mês, 2 meses. Agora até eu pensar em namorar, porque depois dessa última experiência foi tenso. Mas é o que a gente sempre diz, né? Tudo na nossa vida serve como aprendizado. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, palhaça, porque não custa nada. E é isso. Goodbye, babies.